Bom, pessoal, eu vou continuar a nossa aula, né, de sexta-feira, que na verdade foi a prova aí, né, então fiquei de gravar para vocês. E aí a gente vai dar continuidade, né, à questão da resistência térmica que a gente viu, né? Então aqui, né, na última aula a gente explicou a questão de resistência, né, resistência de convecção, que é 1 sobre H vezes a área, né? A gente coloca a área, lembrando, sempre que eu estou referindo à taxa, né? A de condução, né, que é o material, a espessura do material sobre a quantidade do material. Então, aqui tem relacionado a B, né, e a C também. E depois, né, 1 sobre H, né, vezes o coeficiente convectivo vezes a área, né. Aqui a gente tem uma parede composta de 3 elementos, A, B e C, né, e temos que ele está perdendo calor por convecção dos dois lados, né. Lembrando que aqui nesse caso a radiação teria sido considerada desprezível, né? Por isso que eu não tenho ela aí no meu paralelo, como eu demonstrei na última aula. Né? Então, aqui a gente vai ter uma resistência em série, primeiro, de T infinito até T1, né? T infinito até T1, a resistência de convecção, de T1, que seria aqui, né, até T2, a resistência de condução, né, T1 até T2, né, que faltou colocar as temperaturas, a resistência de condução, T2 a T3, resistência de condução do material B, T3 a T4, né, T3 a T4, resistência de condução do material C, né? E de T4 até T infinito 4 seria a resistência de convecção aí do fluido que estaria do lado de lá. Inclusive, a gente fez um esqueminha igual a esse, né? Aqui é só uma outra forma, tá, pessoal, de reescrever essa equação, né, que é escrever em forma do coeficiente global de transmissão, em que a gente tem, né, que o Q de x seria igual a U vezes a área vezes ΔT, né? O que é o U? O U nada mais é do que 1 sobre a resistência total, né, vezes a área. Às vezes a gente nem precisa colocar a área aqui, porque eu até coloquei ela aqui já, né? Então, se eu colocar a área aqui, eu não vou colocar ela aqui, né, porque senão eu tô colocando a área duas vezes, né, vezes 1 sobre as resistências, isso que é o U, né, porque aqui na fórmula que a gente viu seria o Q de x, né, é igual a ΔT sobre a resistência total, né, só que o U é 1 sobre a resistência total vezes a área, né, e aí vai ser a mesma coisa, resistência de convecção, condução, condução, condução e convecção. Eu particularmente não gosto de escrever na forma do U, gosto de usar aquela outra equação que a gente aprendeu, que eu acho ela mais didática, né, até pelo conceito de resistência, que seria o Q de x é igual a ΔT, né, sobre a resistência total, né? E aí a gente coloca a área ou não, de acordo se eu tô trabalhando com fluxo ou com a taxa, né? Então, se eu trabalho com a taxa, necessariamente eu tenho que colocar a área. Se eu trabalho com fluxo, eu não coloco a área, tá? Eu particularmente gosto de pensar dessa forma assim e não utilizar, mas eu tô passando porque tá no livro também, tá? Aqui tem uma parede composta, tá, pessoal? Em que a gente vai ter o paralelo. Eu, inclusive, cheguei também a explicar isso aqui. Então, por exemplo, aqui ele não considerou convecção, né? Ele não falou nada do fluido aqui, nem do lado do fluido do lado de cá, né? Então, eu vou considerar apenas condução. Então, de T1 até T2 vai ser a condução do material K, né? Então, aqui, ele escrevendo em forma de resistência total, vai ser LA, K não é, desculpa, tá? Então, vai ser LE sobre KE vezes a área, né? Aqui a gente tem um paralelo. Então, se a gente observar no meu circuito, né, eu vou ter resistência de condução do meu material E, e aqui eu vou formar o paralelo, né, entre F e H, né? Vou ter um paralelo aí. E depois eu vou ter novamente o KG, né, saindo aqui. Então, esse seria o circuito dessa parede, né? Lembrando, isso aqui é mais uma revisão, né, do que eu expliquei na última aula, que quando eu tenho um paralelo, a gente faz a resistência equivalente, né? Lembrando que a resistência equivalente seria a resistência, né, no caso A vezes B dividido por A mais B, né? Ou seria o inverso sobre a resistência, né, equivalente, que é igual a 1 sobre A mais 1 sobre B, tá? Tudo isso que eu tô falando, gente, não tô colocando aqui porque a gente viu no caderno, tá? Como faz a resistência equivalente na última aula. Isso aqui é mais uma revisão, né? Mais um esquemáticozinho para vocês verem, tá? Aqui, do jeito que ele escreveu, é exatamente a resistência equivalente, tá? Se vocês tirarem isso aqui, você vai ver o conceito de resistência equivalente, que é o mesmo da elétrica, né? Então, a gente resolve o paralelo e depois soma tudo em série, né? Igual a gente faz lá na elétrica. Uma outra forma de reescrever esse circuito aqui no caso, né, que a gente poderia fazer, é como se a gente dividisse toda a parede no meio, né? Isso a gente pode fazer, né? O resultado seria o mesmo. Então, eu teria um paralelo aqui sobre KE, um paralelo aqui do KG, né? Então, aqui, observe que ele faz o paralelo do KE
tá? E aqui ele faz o paralelo, né? Na verdade, aqui era do KG, acho que tá até errado. Vamos só confirmar, aqui é G mesmo, né? H do lado de cá, né? Então, deixa eu passar aqui, ó. Aqui seria G e aqui seria G, né? Seguindo lá, e aqui seria o H. Né? Eu posso fazer o paralelo mesmo sendo do mesmo material, né? Se eu dividisse esse circuito, então resolveria, né? Resistência equivalente, resistência equivalente, resistência equivalente, né? O resultado das três resistências equivalentes eu somaria, né? Depois em série, que me daria o resultado da resistência total, tá? A gente pode fazer dessa forma, é uma outra maneira de reescrever aquele circuito. Eu, particularmente, prefiro fazer essa, é mais fácil, né? Vou fazer um equivalente só e depois somar em série. Mas eu tô mostrando que seria possível também reescrever esse circuito dessa forma, ok? E aí, uma coisa extremamente importante que a gente vai usar muito é o tal da resistência de contato, tá? Inclusive, né, deixa eu melhorar o ângulo aqui, a gente vai entrar uma outra consideração agora que é a resistência de contato. Por quê? O que acontece? Quando a gente cola dois materiais, né, o A com B, por mais perfeita, né, imagina minha mão, tá sendo colada aqui, né? Eu gosto de explicar muito assim. Por mais perfeita e lisa que essa superfície a gente sabe que vai formar interstício. Se a gente olhar minha mão, olha, aqui assim, por exemplo, tem um vãozinho, né? Entre as juntas do meu dedo vai ter um vãozinho, né? Mesmo que seja microscópico, vai ter um vão, né? E mesmo que a cola seja extremamente boa, né? Então, quando a gente une dois materiais, né? A gente forma os interstícios, né? E esse interstício leva a gente, que a gente chama de resistência de contato, que é o contato mesmo entre dois materiais. E às vezes, isso aqui vai variar, né? Meio grau, né? 0,2 graus de um lado para o outro, né? Da temperatura aqui dessa superfície para a temperatura dessa outra superfície do meu dedo, né? E é isso que a gente chama de resistência de contato. Então, sempre agora que a gente estiver trabalhando com a resistência, quando tiver dois materiais em contato, ou ele vai te dar, né, essa resistência de contato. Muitas vezes ele é tabelado de acordo com a cola, com o material que a gente une, né, que a gente tem para junção. Quem tiver o livro aí pode olhar, que vai achar algumas resistências de contato tabelada, né? Ou a gente pode calcular ela também. Então, quando a gente falar de resistência de contato, a gente está falando exatamente isso, né? Da união, né, da resistência que vai formar desse vão, desses interstícios entre dois materiais, né? Aqui na minha figura, ó, representa muito bem isso, né? Então, quando a gente representa o circuito, né? Vamos supor que aqui seja T1, né? Aí, aqui eu vou ter mais duas temperaturas, né? Como eu falei com vocês, às vezes vai dar um delta de 2. Então, aqui vai ser T2, que é o final desse material A, né? E aqui eu vou ter T3, né? Aquele ali era um 2, tá, gente? Isso aqui é um 2. E aqui T4. Né? Então, o que a gente vai ter nesse circuito, a representação? Eu vou ter a resistência de condução de 1 até T2, tá? Que seria LA sobre KA, né? Vezes a área. Depois, eu de T2, né? Do meu T2 até T3, que representa esses interstícios aqui, eu vou ter resistência de contato, que normalmente é tabelada. E de T3 até T4, eu volto a ter resistência de condução do meu material B, né? Que vai ser LB sobre KB vezes a área. Tá? Normalmente, T2 até T3, eles variam 1, 2, 3 graus, né? Dependendo do material, ou às vezes varia 0,2. Então, ou a gente vai considerar a resistência de contato desprezível, que às vezes vai variar 0,001 graus, então nem compensa colocar ela, né? Então, é uma consideração que a gente vai fazer, né? Ou a gente vai calcular, ou o problema vai me dar, né? Então, a gente vai ter que ver aí o que o problema sugere para a gente fazer. Normalmente, na transferência de calor, pessoal, a gente tem vários fluidos que a gente pode colocar aqui dependendo do que eu quero, né? Se eu quero isolar, né? Então, se eu realmente quero isolar, quando eu unir os dois materiais, eu vou deixar formar um bolsão de ar. Por que eu deixo formar um bolsão do ar? Porque a gente viu, né, no capítulo 1, que o ar é um mau condutor, né? Por condução, né? O ar é um mau condutor porque as partículas dele, as moléculas dele estão mais espaçadas, né? Agora, se eu quero melhorar a minha transferência de calor, né, que ela seja mais efetiva, aí eu vou preencher, né, esses interstícios aqui, ó, até colocar com outra cor, a gente preenche esses buracos, né, esses interstícios, muitas vezes até na eletrônica o pessoal faz isso, com algum silício, né, algum material que seja bom condutor, né, o pessoal usa muito pó
de nanocarbono também, que o carbono é muito condutor, para preencher esses vazios que a gente tem aí, tá bom? Então, tudo vai depender do que eu quero, né? Se eu quero isolar, eu vou usar um gás, né? Como o ar, por exemplo, que é um mau condutor. Mas se eu quero melhorar a taxa de transferência de calor, aí eu vou ter que usar alguma coisa que é metal, como, por exemplo, né? Nanoturbo de carbono, né? Em pó, por exemplo, pessoal, preenche muito o silício, né? Para preencher esses vazios que se formam na união de dois materiais, tá? E para finalizar nossa aula, eu vou deixar 3 exercícios, como eu falei com vocês, para vocês tentarem fazer em casa. Aula que vem a gente começa desse. Esse aqui é um bem tranquilinho, tá? É para vocês tirarem de letra, nem vou corrigir esse exercício. O número 2, lembrando que esse desenho aqui tá errado, tá? Eu gosto sempre de falar, então não vá por esse desenho que ele tá errado. Monte o seu próprio desenho. Inclusive aqui, ó, tá falando da resistência de contato do silício com alumínio, tá? Tá te dando o valor aí, ó, que é 0,09 vezes 10 a menos 3. Esse é o valor da resistência de contato quando ele colar o chip com alumínio. Depois vocês vão ler o problema, vocês vão entender melhor. Mas só para falar que nesse desenho aí já vai me dar a resistência de contato, que era a novidade que a gente viu nessa aula aqui, tá bom? E a questão 3 também, que é para vocês tentarem fazer aí em casa, tá bom? Esse é o dever de casa. E aí a gente faz na outra quinta-feira, tá bom? Lembrando da atividade dessa semana da CICIT, tá? Pessoal, então é isso aí. Um beijo a todos e bom estudo.